Amém, glória a Deus. Vamos para o momento de palavra central de hoje. O tema é: a oração muda tudo. A palavra está lá em Daniel 6. Quem aqui já ouviu falar em Daniel? Da Cova dos Leões. Amém. Daniel 6, a partir do verso 1, vamos ler. É um pouquinho longo, mas eu prometo que vai ser rapidinho, tá? Todos acharam? Amém. Amém? Quem não achou pode acompanhar no telão, tá? Daniel 6, a partir do verso 1. Aqui no tema da Bíblia diz: Daniel na cova dos leões. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer, 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicastes um decreto ordenando que nesses 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Lá no 13. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinastes. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles, trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei selou com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e nem aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou: Daniel, com voz de revela aflição.
Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões já atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens e todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Amém? Abaixe suas cabeças e vamos orar, amém? Senhor, meu Deus, te agradecemos já por essa palavra, Senhor, e por tudo que o Senhor já fez e vai fazer neste lugar. Nós pedimos, Pai, que não seja mais a Bruna falando, mas que seja o mover do Teu Espírito Santo. Venha fluir, Senhor, com as Tuas palavras, venha de encontro com o nosso coração, com a nossa mente. Que a Tua semente, Senhor Jesus, seja plantada e regada todos os dias. Que toda dispersão, tudo que não vem de Ti, tudo que vem travar os Teus filhos, caia por terra a partir de agora, em nome de Jesus. Venha fluir em nós, Senhor, e que nós possamos ser praticantes dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Para quem não sabe, Daniel era filho de Davi, o segundo filho de Davi. E Daniel tinha sangue de rei, né? Ele era um homem que tinha sangue poderoso na veia. E Daniel, ele não se engrandecia em nenhum momento por isso. Para quem quiser ver, lá no comecinho lá de Daniel fala sobre isso. Em nenhum momento ele se engrandecia. Quem escolheu Daniel foi o rei Nabucodonosor. Daniel já tinha passado por 2 reis, Nabucodonosor e o filho do Nabucodonosor. Lá no começo de Daniel, fala que eles foram tirados de Judá. Ele, Sadraque, Mesaque, Abednego e os outros homens que estavam ali. E desde o começo, Daniel mostrou que era alguém de Deus. O rei pediu para que o chefe lá dos caldeus fossem buscar homens vistosos, homens fortes, para ajudar ele e aconselhar ele. Homens que tinham sangue nobre nas veias. E ali, deixa eu lembrar o nome do homem. Aspenaz foi lá, achou lá Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, que tinha outros nomes. E ele escolheu aqueles. E outros homens também. E quando chegou ali, Daniel, ele não se impressionou com nada. O rei falou para que Aspenaz ordenasse ao chefe da cozinha para oferecer o melhor para eles. O melhor. Tudo do bom e do melhor. E Daniel falou, não, eu não quero nada disso. Ele chegou e falou assim, meu senhor, se você puder falar lá pro chefe da cozinha que eu quero comer só as coisinhas da terra. Não quero nada disso não. Porque aquilo não impressionava Daniel. O que tem te impressionado? Nós lemos aqui a parte da cova dos leões, mas tem outras histórias antes. Estou contando um pouco para vocês a história de Daniel, para que vocês possam entender. E Daniel não era ninguém. Tinha sangue de rei nas veias, mas ali ele não era ninguém, ele era só um para ser escolhido. E o rei falou assim para Aspenaz, vai lá, treina eles por 3 anos, ensina as línguas para eles, para que eles possam me servir e me aconselhar. E assim ele fez. E Daniel não se impressionou com nada. E aí um belo dia, Nabucodonosor teve um sonho. Chamou lá os magos, os feiticeiros, tudo quanto que foi gente, para interpretar o sonho. Só que ninguém conseguiu. E aí,
chamaram Daniel. O rei mandou matar todos os inteligentes. E aí Daniel ficou sabendo e falou, chegou lá no cara e falou assim, o que está acontecendo? Por que estão matando tanta gente? E ele falou assim, mandaram matar todos os inteligentes porque ninguém conseguiu interpretar o sonho. Ele explicou para Daniel. A primeira atitude de Daniel foi chegar lá no Sadraque, Mesaque e Abednego e falar assim, vamos orar pela misericórdia de Deus para que Deus me revele. E assim Deus fez. E ali começou Deus se mover através da vida de Daniel, na vida do rei Nabucodonosor. E ele foi e falou assim, vamos lá, me leva até o rei. E quando chegou lá, ele contou tudo para o rei. Contou o sonho e contou a revelação do sonho. Porque Deus tinha dado esse dom para Daniel. Ele deu a inteligência, a sabedoria, a visão e a interpretação de sonhos para Daniel. E ele chegou lá e contou tudo, o rei se impressionou. Logo já colocou ele como governante. E Daniel ali se tornou uma pessoa importante no reino. Aconteceram muitas coisas, a fornalha e tudo mais, passou, Nabucodonosor saiu, entrou o filho dele. E logo em seguida entrou o rei Dário. O rei Dário gostava muito de Daniel. Na Bíblia não fala muito a respeito disso. Mas dá para se ver que ele gostava muito de Daniel. Porque ele ficou tão impressionado com o que aconteceu, ele não conseguia nem comer, ele não conseguiu dormir no dia que jogaram Daniel lá. Porque fizeram uma trapaça, enganaram ao rei. Tudo para acusar Daniel. Só que Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem que jejuava. Daniel era um homem que buscava. E quem pode condenar um servo de Deus? Ninguém pode condenar aquele que ora, a não ser Deus. É Deus quem julga cada um de nós. O homem pode até tentar, mas é Deus quem dá a última palavra. Tentaram achar todos os erros possíveis, a gente acabou de ler. Tentaram achar o mínimo possível para condenar Daniel, para que ele fosse morto, para que ele saísse por causa da inveja. E quantas vezes isso acontece na nossa vida? Talvez a gente não enxergue, mas tem algo acontecendo. E Deus está nos livrando. E Deus está nos livrando para que nada aconteça. Porque quando somos fiéis ao Senhor, Ele é fiel conosco. A oração, ela tem poder. A oração muda tudo. Daniel orava 3 vezes por dia. Ele não se importava. Ele abria lá a janela do quarto dele, que era na parte de cima. Todo mundo vendo ele orar. E ele se importava com isso? Não, porque ele estava ali para adorar a Deus. E os caras lá tentaram envergonhar. Não, ele vai virar o chefe. Quê? Não, não pode. Porque ele estava se destacando. O servo de Deus se destaca sem precisar fazer muito. Eu não preciso provar quem eu sou. Eu só preciso servir a Deus. Aqui na Bíblia fala, não tinha erro algum em Daniel. Ele não era negligente. Ele era perfeito em tudo que ele fazia. Ele era minimalista, ele não deixava falhas. Mas acharam uma forma de envergonhar Daniel com a mentira. Com a mentira. E olha o que uma mentira pode fazer. Foram lá, enganaram ao rei. Só que aos olhos de Deus, ninguém mente. Chegaram lá todos eles. Imaginem só, gente, o tanto de gente que era. Chegaram lá no rei e falaram assim, todos contra um. Rei, nós sabemos que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. Então, faz aí uma lei, 30 dias, ninguém pode adorar mais ninguém, só o Senhor. Porque eles sabiam que Daniel fazia isso. Eles sabiam que Daniel orava. E eles tentaram envergonhar Daniel pela fé que ele tinha. E aí, chegaram lá, e aí, rei? O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Faz uma lei aí que 30 dias era o suficiente para eles. Se eles tivessem falado 2 dias, já era o suficiente, mas eles quiseram 30. 30 dias, ninguém pode adorar nenhum Deus a não ser o Senhor. Ninguém pode se prostrar a nenhum Deus a não ser o Senhor. E ele foi lá e assinou o decreto e falou, ninguém pode mudar esse decreto. E aí Daniel, quando ouviu, já foi correndo orar. Orar pedindo misericórdia pelas pessoas. Porque eu tenho certeza que ali naquele lugar não era só Daniel que orava.
Aqui fala sobre Daniel, mas quantas pessoas ali buscavam a Deus? Então ele já foi correndo a orar e falar assim, pedir misericórdia do Senhor pelas outras pessoas. E quando ele foi lá, orou, estava orando e tal, chega os caras lá para buscar ele. Afinal, ele estava deixando a lei de lado para adorar a Deus. Ele não se importou com o decreto. Porque para ele era mais importante adorar a Deus. Para ele era mais importante pedir pela vida das pessoas. Daniel foi conhecido como um dos profetas maiores da Bíblia. Um dos. Mas ele nunca se impressionou com as riquezas. Um servo do Senhor é assim. Ele pode estar num patamar mais alto que for. Para ele o que importa é a humildade. Para ele o que importa é servir a Deus. Não importa se ele vai estar lá embaixo, ou se ele vai estar como um governador, ou se ele vai estar como um subordinado. Não importa. Um servo de Deus não se importa com isso. Ao chegar no palácio, ele já falou, não quero comer nada disso. Não quero comer nada disso aí, não. Não quero riqueza, não quero nada. E Deus honrou ele. Deus honrou. Porque quando nós somos fiel no pouco, Deus coloca a gente no muito. A oração muda tudo. Aí os caras foram lá, pegaram o Daniel, chegaram lá na presença do rei e falaram assim, e aí, rei Dário? Eles sabiam que Dário gostava de Daniel. Eles sabiam. Só que eles não se importaram. Eles não temiam ao rei. Eles só se importavam com a inveja. A inveja mata, literalmente. E aí, foram lá, pegaram Daniel, levaram na presença do rei e falaram, e aí, rei Dário? O senhor não colocou o decreto? Ele estava lá adorando ao Deus dele. Imagine só o coração daquele rei. Ele não podia fazer nada para mudar isso. Ele até tentou. Até o pôr do sol ele tentou. Aí eles chegaram lá de novo e falaram, e aí, não adianta você tentar. Você não falou que nada e nem ninguém podia mudar? Nem você pode mudar a lei. Então ele falou para Daniel, que o teu Deus te salve. E Deus salvou. Jogaram Daniel na cova dos leões. Lembrem-se, Daniel tinha visão. O anjo foi lá fechar a boca do leão. Imagine só que lindo você ver isso. Você vê Deus mandando anjos ao seu favor. Ele viu. E aí Dário não conseguiu dormir, não conseguiu comer, não queria festejar. Afinal ele estava de luto pelo amigo dele. Ele estava de luto. E aí logo pela manhã, imagine a ansiedade dele de chegar lá para ver se ele estava vivo. Logo pela manhã, ele, Daniel, será que seu Deus foi capaz de livrá-lo? E ele fala, ó rei, o meu Deus me salvou. Deus salvou Daniel porque Daniel não tinha culpa. Deus salvou Daniel porque Daniel, ao invés de estar murmurando, de estar reclamando, ele estava lá adorando a Deus. No momento em que ele ouviu, não vai poder mais adorar a Deus, o que ele foi fazer? Adorar a Deus. No momento em que ele ouviu, não vai poder, foi aí que ele fez. Isso não é ser desobediente, isso é você ser temente a um Deus que é sobre todas as autoridades. É Deus quem restitui, porque afinal, Daniel, ele sabia que aquilo não era um decreto do rei, era um decreto daqueles homens. Você sabe quando é e quando não é. Um servo de Deus, ele reconhece. Então ele foi lá adorar a Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, pode vir o que vier. Pode vir até leão. Pode vir até leão, porque o leão da tribo de Judá, ele é maior do que todos. Ele supera todos, ele supera tudo. E ele é ao nosso favor. Daniel poderia ali ter reclamado, não poderia? A gente poderia ter visto aqui. Quando Daniel ouviu o decreto, ele foi reclamar para Deus. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele reclamou. A gente não vê. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um homem reconhecido, não pelas coisas que ele fazia, mas porque ele adorava a Deus em primeiro lugar. Ele buscava a Deus as respostas. Era em Deus que ele ia buscar a resposta.
Quando Nabucodonosor não sabia como que era o sonho, que ele, na verdade, ele queria testar os magos, todo mundo, ele queria matar todo mundo. Daniel foi buscar a resposta em Deus. Ele poderia ter interpretado pelas próprias coisas que ele achava. Não, mas ele foi lá, Sadraque, Mesaque, chega aí. Deixa eu te falar, ó, o rei está querendo matar todo mundo e a gente está no meio desse enrosco aí. O que a gente vai fazer? Ó, ora aí pela misericórdia de Deus, que eu vou ali, ó, rapidinho. Ver se Deus me dá. E Deus deu. A oração, ela pode mudar qualquer situação. Um pouco antes a gente vê a fornalha ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, o rei Nabucodonosor, ergueu uma estátua enorme e falou assim: quando vocês ouvirem qualquer tipo de som, se dobrem diante da minha estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostraram. Porque a lei diz que não pode. Um servo de Deus não podia adorar imagens. Então eles falaram: não, eu não vou adorar, porque o meu Deus não é feito de imagens. Eu não vou adorar, não vou me prostrar, eu vou seguir a lei. E eles seguiram. E aí Nabucodonosor foi lá mais uma vez. Os governadores foram lá, ó, Nabucodonosor. Tá vendo aqueles 3 ali, ó? Estão se prostrando, não. Muitas vezes nós achamos que só nós somos testados. Que só nós passamos por provação. Mas na Bíblia já tinha isso. E hoje tem muito mais. Só que Deus livrou cada um das suas provações. Ele permitiu passar. Ele permitiu Sadraque e Mesaque entrar na fornalha? Permitiu. Ele permitiu Daniel entrar na cova dos leões? Permitiu, mas ele livrou de todas. Nós somos merecedores? Não. Mas Deus nos faz merecedores por meio da graça que está em Jesus Cristo. Deus nos faz merecedores, porque cada gota de sangue que foi derramada foi por mim e por você. Na palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Se Jesus venceu, lá no deserto ele venceu o diabo, por que nós não vamos vencer? Ele é o mesmo daquela época, é o mesmo de hoje, porque ele não muda. A palavra de Deus não muda, ela pode estar no começo da Bíblia, lá em Gênesis, e ela termina em Apocalipse, é o mesmo Deus. Eu vou seguir cada palavra que está na Bíblia. Eu tenho que seguir, eu tenho que tentar pelo menos. Tenho que ser ousado. Daniel teve ousadia, ele não reclamou. Eu imagino ele o tempo todo de cabeça baixa. Os caras lá falando, e ele de cabeça baixa, só esperando eles jogarem na cova dos leões. Porque ele sabia que era um decreto, sabia. Mas ele foi fazer, não foi? Então ele ficou quietinho. Porque ele confiava em um Deus que pode todas as coisas. O Deus que já tinha livrado os amigos dele. Por que não ia livrar ele, se ele era tão fiel o quanto? Na fornalha ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados. Estava 7 vezes mais quente. Conseguem imaginar uma fogueira? Quando uma casa está pegando fogo, um cômodo está pegando fogo. É muito fogo, imaginem, é muito fogo. Eles foram jogados dentro de um buraco, cheio de fogo. Cheio de fogo. Amarrado pelos soldados mais fortes. E Jesus livrou. Deus livrou. Naquela época ainda não tinha Jesus, mas Deus livrou. Deus livrou. Porque Ele é um Deus que livra a gente. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele é fiel conosco. Nós precisamos crer nesse Deus. Lá no finalzinho da história, o rei faz outro decreto em cima do decreto, falando para que todos os povos temessem ao Deus de Daniel, porque Ele fecha a boca do leão. Porque Ele livra, porque Ele é um Deus que livra. Imaginem só a cena, os leões lá tudo dormindo e Daniel saindo. Uhul, venci, porque meu Deus me fez vencer. Deus nos permite passar por situações para que o nome dEle seja glorificado através da nossa vida. Às vezes a gente não vai entender as provações. Às vezes a gente não vai. Não, às vezes não, a gente nunca vai. Não tem como entender. Senhor, por que eu passo por isso? Senhor, mas por quê? Mas por quê? Nós somos assim. Senhor, mas eu sou tão fiel. Senhor, mas eu faço tudo certinho. Daniel também fazia. E é por isso que Deus põe a gente na prova. Porque Ele sabe que nós vamos passar.
Ele sabe que nós seremos aprovados. Quanto mais certinho você fizer, mais provas virão. Isso é para fazer você desistir? Não, muito pelo contrário. É para fazer você passar pela porta estreita. E para fazer você alcançar a sua salvação, que está lá em cima. Para fazer você alcançar a tua coroa, que Jesus está preparando. Ele está preparando para colocar na minha cabeça e na tua. E para isso é necessário que a gente passe por provação, sim. É necessário que a gente entre na cova e saia ileso. É necessário que a gente entre na fornalha e saia ileso. Porque Deus é assim. Ele é um Deus que ama. Ele nunca vai colocar você em uma prova que você não possa suportar. Ele nunca vai te dar uma cruz mais pesada do que as suas costas aguentam carregar. Ele te conhece, Ele me conhece. No íntimo, no secreto. Às vezes nós não nos conhecemos, mas Deus nos conhece. Ele conhece, porque foi Ele quem nos fez. Ele nos gerou primeiro, lá no coração dEle, para que a gente estivesse aqui hoje. Todos nós fomos gerados no coração de Deus. Se você está aqui hoje, é motivo de grande vitória, porque você tem suportado as provações. Então não desista. Não desista, porque o nome do Senhor será glorificado. Estamos passando num momento muito difícil, não estamos? É fácil ter que sair com medo? De pegar uma doença? De contaminar uma pessoa que a gente ama? Não é fácil, a gente vive com medo. E não é errado ter medo. Não é errado. Nós somos carne, mas nós também somos espírito. Tenho certeza que Daniel também teve medo. Quando ele foi lançado na cova dos leões, ele teve medo. Mas o que reinou na vida dele foi a esperança de que Deus tiraria ele de lá. Nós podemos ter medo, sim, mas nós temos que ter a esperança que esse tempo vai passar. E que quando esse tempo passar, o nome do Senhor será glorificado. Eu creio em nome de Jesus. Porque a cura está nas mãos do Senhor. Só Ele pode fazer. E nós não podemos esquecer disso. É Ele quem dá a inteligência. Seja para fazer uma vacina, seja para fazer um remédio, é Ele quem dá. Deus é dono de todas as coisas. E no momento certo, o nome do Senhor será glorificado. Não questione a Deus, não reclame, não pense, ai Senhor, por que ainda não passou? Por que ainda não acabou? Por que tanta gente desempregada? Não questione a Deus. Só ore para que esse tempo passe. E espere no Senhor. Se você esperar no Senhor, no momento certo você vai ver sua vitória chegar. Imagine, quantas pessoas tem aqui? 18 pessoas. Imagine só, se Daniel sozinho conseguiu vencer a cova dos leões, com a ajuda de Deus, amém? Orando. Imagine o que 18 pessoas podem fazer. Imagine o que a tua oração pode fazer, um barulho lá no céu. Os anjos adorando a Deus, os anjos adorando, recebendo cada oração e levando, recebendo cada oração e levando, porque é assim que Deus faz. Imagine só o mover que Ele pode fazer. Imagine só. Uma pessoa se livrou da cova dos leões com a ajuda de Deus. Com a perseverança, com a fé. 18 pessoas pode fazer muito mais. Então não cesse de clamar pelo teu país. Não cesse de clamar pela tua família, pela tua igreja e por cada um que está aqui. Não cesse de orar. Não se canse de orar, porque a oração muda tudo. A oração muda situações que a gente olha e fala, não é possível. E Deus fala, é possível porque eu faço possível. Esse momento de pandemia serviu para que a gente se aproxime mais das pessoas que a gente ama. Serviu para que a gente sentisse saudade desse momento. Sentisse saudade de abraçar. Como é bom abraçar, né? Mas a gente ainda não pode. Mas Jesus pode. E esse abraça o nosso coração. Ele abraça o nosso coração. Aí fica quentinho. Não se entristeça com o que tem acontecido. Já passou 4 meses, olha só. E as coisas vêm melhorando. Está melhorando, porque Deus está falando que está melhorando. Aos nossos olhos, não está, né? A gente olha lá, cada dia uma notícia. Nossa, tá ruim, morreu não sei quantas pessoas. E a gente olha e fala, poxa Deus. Mas está melhorando. Vai melhorar ainda mais. E vai chegar uma hora que vai acabar. Vai acabar para que outra venha. E Jesus estará conosco.
segurando na nossa mão, nos carregando no colo. Não importa o que aconteça, a tua vida está nas mãos do Senhor. E nada pode mudar isso. Nada. Nem os meus pecados, nem os teus pecados, nem as minhas aflições, nem os meus medos, nem a minha falta de fé, nada. Mas olha, se eu e você tiver a fé de Daniel, nós vamos nos livrar de cada uma dessas provações. E vamos sair ileso. Os leões estavam famintos, porque os homens que acusaram Daniel foram jogados lá. É triste? Muito. Mas tudo que a gente planta, a gente colhe. Seja o mal, seja o bem. Isso serve para nos ensinar a ser corretos. Sabe, a falar a verdade. A não querer dar aquele, né? Com Deus. Com Deus não tem essa. Ele sabe o que tem no meu coração. Ele sabe a verdade. Mas Ele também sabe a mentira. Para eles foi uma morte carnal, mas para nós pode ser uma morte espiritual. Nós não sabemos o que nos espera. Mas nós sabemos que Deus é um Deus de futuro e que Ele já nos guardou lá na frente. Então continue orando. Continue adorando a Deus. Continue servindo a esse Deus. E não se canse de servir. Não pense em... Sabe, às vezes a gente olha para trás e fala, Deus, não fala não. Fala, Deus, obrigada por ter me tirado de lá. Porque hoje eu estou melhor. Todos nós estamos melhor hoje do que nós estávamos há 4 meses atrás, não estamos? Porque Deus é bom e Ele tem suprido a necessidade de cada um aqui. Olha, todos nós lindos. Olha aí para você. Você não está lindo? Você está lindo. Você está lindo. Todos estamos lindos para Deus, porque Ele preparou o meu coração e o teu para receber essa palavra hoje. Porque Ele preparou até a nossa vestimenta. É Ele quem prepara tudo. E quando você chegar, vai ter uma comidinha bem gostosa. Eu profetizo em nome de Jesus. Vai ter, e você vai encher sua pança, vai ficar lá. Para quem quer emagrecer, vai emagrecer. Para quem quer engordar, vai engordar. Não se entristeça, coma mesmo, seja feliz. Tudo com cautela. O Senhor tem te suprido, então não pense em olhar para trás. Seja feliz. Seja feliz com Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força, não se esqueça disso. Está passando por um momento difícil? Felicidade. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Não é. Mas tente. Tente. Em algum momento você vai passar por uma coisa difícil. Tente sorrir. Tente sorrir. Mesmo que por dentro você esteja chorando. Tente sorrir. Só tente. E aí vai começar a ficar mais fácil. Aos poucos. Vai ficar difícil, aí vai ficar médio, bom e depois fica melhor. Porque o refrigério do Senhor vem de encontro com o nosso coração. Eu vou ler só 2 palavras rapidinho. Primeiro está em Mateus 7, que diz assim, 7:7, amém? Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Lá em Mateus 21. Mateus 21, 22. 21, 22. Diz assim, e tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Você já recebeu a sua cura. Você já recebeu a tua libertação. Você já recebeu o teu renovo. Você já recebeu a paz que você pediu. Você já recebeu, porque o Senhor está dizendo, você já recebeu. Se você crê, você vai receber. Não se frustre com os nãos do Senhor, porque os nãos do Senhor vêm para nos moldar. Talvez a resposta que você queria era um sim, ou talvez um não. E se a resposta do Senhor for ao contrário, não questione, adore ao Senhor. A cova serve para glorificar o nome de Deus. Então, se você for lançado na cova dos leões, glorifique. E se você for lançado na fornalha, glorifique. Porque o 4º homem aparecerá. E ele vai transformar a tua vida. Ele vai transformar. Deus manda anjos ao nosso favor. E não importa o que aconteça.
Às vezes a gente nem crê e Deus faz. Agora imagine se a gente crê. Ele te ama, igreja. E Ele não vai parar de te amar. Nós acabamos de ouvir no louvor, o teu nome está escrito nas mãos do Senhor. Toda vez que Ele estende a mão para abençoar, Ele vê o teu nome escrito lá. Então não desista. Não desista. Não é hora de parar. Continue caminhando. Se precisar, Deus abre o mar. Ou te faz andar sobre as águas. Mas tudo para que o nome dele seja glorificado. Ser servo requer renúncia. Então renuncie o teu ego. Renuncie as tuas mentiras. Renuncie as tuas vontades. Porque às vezes as nossas vontades, às vezes não, sempre, elas nos levam para um buraco bem fundo. E só a mão do Senhor pode nos tirar de lá. Então não queira voltar atrás. Porque lá atrás, todos nós aqui estávamos num poço. Todos nós. Estávamos num poço. Mas a luz do Senhor brilhou para nós. E Ele nos tirou daquele poço escuro e nos trouxe de volta o ar. Ele fez o fôlego de vida dele reinar na nossa vida. E nós voltamos a respirar. Então respira. Vamos todo mundo dar uma respirada? Bem fundo, bem de máscara. Respira aí. Que delícia. Que delícia respirar. Esse é o fôlego de vida que o Senhor deu para você. Esse é o fôlego de vida que o Senhor renovou em você nessa noite. E o Senhor está falando: filho, eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Não tenha medo. O Senhor está conosco em todas as situações. E na melhor hora, escutem bem, na melhor hora, se nós formos fiéis, os nossos sonhos vão se realizar. Nós sabemos se o sonho de Daniel era ser governante? Não. Mas era um sonho de Deus para ele. Era uma promessa de Deus para ele. Era o que Deus tinha para ele. Então, não se frustre se não for os teus sonhos. E fique feliz, porque o Senhor só realiza aquilo que está no coração dele. Aquilo que está no coração dele. Porque às vezes a gente pensa em uma coisa pequena. Eu penso num copo de coca. Mas Deus tem um fardo para me dar. Eu penso em ter um Fusca, um carro, amém? Ter um Fusca. Mas e se Deus me der uma Ferrari? Deus tem sonho grande para mim e para você. É nós que sonhamos pequenos. Mas continue sonhando pequeno. Sabe por quê? A humildade que o Senhor coloca em nós, que nos faz ser assim. E quando a gente recebe os sonhos grandes do Senhor, é para glorificar de pé. Então não se esqueça disso. Não se frustre se hoje o Senhor te deu um não. Fique feliz, porque o sim virá na hora dele. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Deus? O Senhor tenha falado aí com você, assim como Ele falou muito comigo nessa palavra. Nunca se esqueça do que o Senhor tem para você. Deus tem sonhos grandes, você é amado, você é amada do Senhor. E Ele te chamou para te fazer grande. Amém?